Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre mais um aporte de 50 ações aqui da Magazine Luiza a um preço médio aqui de R$ 2,60. Então aqui aumentei um pouco mais a minha posição e exposição aqui em Magalu. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. Já somos aí 478 inscritos, o canal cresce dia após dia. Então o canal vai comentar aqui sobre as principais empresas listadas na Bolsa, assim também como novidades e notícias do mercado financeiro. Também iremos acompanhar aqui o crescimento da minha carteira, que tem por objetivo alcançar a liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, com o aumento da posição aqui da minha carteira em Magazine Luiza, eu tento aqui manter a gestão de risco de no máximo 5% da minha carteira. Então, minha carteira é majoritariamente concentrada em bancões, onde não tenho receio algum, Banco Bradesco e Banco Brasil, sendo quase 57% em Banco Bradesco e 33,25% em Banco do Brasil. E 5% aqui da minha carteira em IB e Magalu. IB no momento fica de quarentena, pois não apresenta nenhum fundamento de melhorias. Fico aguardando aí ver esses fundamentos, essas apresentações de resultados e aí voltar a aportar. Então, acompanha aqui a 1% da minha carteira. Magalu representa aqui quase 4% da minha carteira, mantendo então as duas aqui, obedecendo a regra de ouro de 5%, e aí vou mantendo essa gestão aqui de risco na minha carteira bem controlada. Se eu estiver certo, as duas empresas irão me render um bom resultado, que irá somar mais os meus aportes, e aí vou levar essa quantidade de dinheiro para alocar aqui nas empresas que eu pretendo ficar para o resto da vida. Se eu estiver errado, essas empresas irão virar pó e isso irá afetar meu ego, mas não irá afetar aqui a minha carteira de investimentos. Então, hoje praticamente aqui tudo caindo, no dia 26/12, Banco do Brasil caindo quase 1%, Banco Bradesco chegando aqui a quase 2% de queda, outras empresas bastante caindo, a própria IRB aqui, a Magalu, cheguei a pegar uma queda aqui de 3%, aos R$ 2,60. Então, ninguém nunca vai acertar aqui as mínimas, você sempre poderá estimar aqui um bom, através de uma margem de segurança, um bom ponto de compra. Então, você jamais, não tem uma pessoa que consiga acertar aqui, então, as mínimas de fato. Mas você consegue aqui traçar um bom ponto de compra dessas empresas. Então, para fortificar essa minha compra, o cenário macroeconômico se mostra favorável aqui para o mercado do varejo. Então, houve aí a aprovação da PEC de transição no Senado primeiro, depois ela foi para a Câmara dos Deputados. Na Câmara sofreu algumas alterações, então ela retornou para o Senado, e aí o Senado ele confirma que as mudanças da Câmara e aprova a PEC de transição, e isso vai para a sanção aqui do presidente da República, o atual presidente Jair Bolsonaro. Então, de fato, a PEC aqui já é uma realidade, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, será sancionada aí pelo presidente, e isso fará com que essas mudanças ela acarrete aqui numa disponibilidade de 145 bilhões de reais no orçamento de 2023, fora do teto de gasto. Então, o governo Lula vai ter 145 bilhões de reais dentro do orçamento, fora do teto de gasto, para gastar aí com o Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família, Auxílio Gás, Farmácia Popular, entre outros tipos de programa, como o acréscimo de R$ 150 reais para crianças, famílias que possuem crianças aí, salvo engano, até os seus 7 anos de idade. Então isso vai injetar uma boa quantidade de dinheiro na economia, fazendo com que essas pessoas que serão beneficiadas aí com auxílio ou com Bolsa Família, irá consequentemente gastar esse dinheiro em lojas varejistas. Então irá comprar TVs, irá comprar celulares, roupa, etc. Então o setor de varejo prevê uma alta bastante interessante no ano de 2023. Então, com esse cenário favorável para o ano de 2023, é que a gente vê aqui uma perspectiva de crescimento nos resultados de várias empresas do varejo, como a Magalu. Então a Magalu, ela amarga aí os preços sobre seu valor patrimonial de 1,63 vezes, uma das menores já observadas aqui desde o seu histórico, onde a mínima abaixo de 1,63 só foi observada aqui no ano de 2017, quando chegou a ser cotada a 0,84 vezes o seu valor patrimonial. Então, desde lá atrás, como em 2012, 2013, 2015, a empresa era menos atrativa. Se compararmos a empresa de 2012 a 2015 com a empresa atual, a empresa era menos atrativa e o mercado precificava
até 4 vezes o seu valor patrimonial. Então, nesse indicador, mostra o quanto a empresa pode estar barata nesses preços atuais, vendo comparações com o seu valor patrimonial. Outro ponto interessante é o PL. A gente vê que o mercado não consegue nem precificar os seus lucros, porque os lucros despencaram, cotações irão também despencar. Então, isso é regra. Cotações acompanham o resultado no médio a longo prazo. Então, em 2020, no auge ali da aprovação ali do projeto de liberação de recursos para pessoas que se encontravam ali em vulnerabilidade socioeconômica, então teve aquele Auxílio Brasil injetado de R$600, o que fez com o setor varejo alavancou bastante. Então, em 2020, enquanto todas as empresas caíam seus resultados, o setor do varejo ele apresentava lucros. Por isso, então, houve esse aumento aqui nos preços do papel. E também o PL aumentou bastante. O que aconteceu? As empresas apresentaram lucros absurdos, as empresas de varejo, e logo em seguida veio a inflação, aumento da taxa Selic e as cotações então despencaram. Por quê? Porque as pessoas deixaram de gastar dinheiro, deixaram de comprar produtos nas varejistas e os lucros também despencaram. Então, cotações irão seguir resultados, não tem jeito. Cotações caíram, por quê? Porque os lucros despencaram também. Então, nesse PL atual, a gente vai observar aqui que nos anos anteriores, o mercado ele está disposto a pagar tranquilamente aqui até 12 vezes o seu lucro. Então, uma empresa como essa que seus resultados são cíclicos, você tem que ter estômago para investir. Então, invisto nessa empresa, ou melhor, especulo nessa empresa, justamente porque eu não pretendo ficar com esta empresa para o resto da minha vida. Apenas prevejo aqui que a empresa esteja barata, nesses preços, irei comprar aqui nas mínimas, para tentar vender ela ali nos próximos anos, quando eu observar uma apreciação de papel. Então, o que eu estou fazendo aqui é meramente especulação. Papéis aqui para investimento são apenas Banco Bradesco e Banco do Brasil. São papéis que pretendo aumentar minhas posições e ter aqui para o resto da minha vida. Papéis como Magalu, IRB, Ethereum, que são criptomoedas, e Bitcoin, são meramente especulações. Claro que baseadas sempre em um determinado fundamento que irá acrescentar aqui no meu acúmulo de patrimônio. Então, outro ponto interessante aqui da Magazine Luiza, dívidas controladas, abaixo aqui do seu valor patrimonial. Então, as dívidas que a Magazine Luiza possui, elas são dívidas que representam aqui 5 bi, enquanto o seu patrimônio é acima de 10,8 bilhões. Então, a dívida não representa nem 50% aí do seu valor patrimonial. Isso é um ponto positivo, porque é uma empresa que precisa pegar dinheiro emprestado, fazer essa rotatividade e gerar bastante caixa. Então, outro ponto interessante aí para avaliarmos aí a empresa. Quando a gente vai observar alguns dos resultados da divulgação do último boletim do resultado trimestral, do terceiro trimestre, a gente vai observar alguns pontos interessantes, como, por exemplo, evolução das vendas totais. Então, ela evoluiu, se compararmos aqui ao terceiro TRI de 2019, um crescimento aí de 28% ao ano. E se compararmos com o terceiro TRI de 2021, um crescimento de 2% ao ano, enquanto os seus pares aqui, os seus outros players, apresentaram prejuízos. Então, a Magalu ela apresenta um crescimento nas suas vendas e em 2023, o que eu prevejo é um aumento ainda mais nas suas vendas de produtos. Então, esses 14,2 bilhões aqui apresentados até o terceiro TRI de 2022 será um crescimento ainda maior no ano de 2023. Então, é isso que eu prevejo, porque as pessoas terão Bolsa Família aí para todo o ano de 2023 no valor de R$600 e algumas recebendo até R$750. Então, será um ano aí bastante interessante para o setor varejista. Outro ponto interessante é que a evolução de vendas em lojas físicas cresceu significativamente se compararmos aí o período pandêmico. Então, isso mostra uma retomada aqui no crescimento das lojas físicas e com essa quantidade de dinheiro aqui injetada, e são pessoas aqui que possuem aqui uma vulnerabilidade socioeconômica, geralmente são pessoas analfabetas que não conseguem nem realizar ali uma compra no e-commerce, ou seja, online, são pessoas que recorrem então às lojas físicas. E a Magazine Luiza ela tem diversas lojas físicas, tanto em capitais quanto em interiores. Então, elas com certeza será uma das lojas mais beneficiadas com essa injeção de capital dentro da economia no ano de 2023. Outro ponto interessante é que o e-commerce ele cresce e cresce ano após ano. Se compararmos aqui desde o terceiro TRI de 2019, é um crescimento aqui de 46% ao ano. E se compararmos com o último TRI, um crescimento aí de 3%. Então, as vendas por e-commerce já atingiram aí 10,3 bilhões e é a maior receita aqui então da empresa atualmente. Então, futuramente, todas as empresas varejistas, elas tendem mais a fechar
as lojas físicas e aumentar sua exposição aqui em lojas online e ter apenas ali distribuidoras e galpões de produtos de armazenamento para facilitar essa distribuição para os estados e municípios. Outro ponto interessante que a gente avalia aqui é o crescimento aqui nas margens. Então, se a gente descer para os resultados logo da empresa, a gente vai observar que a Magazine Luiza, ela melhora sua margem bruta e também melhora ali a questão financeira da empresa. Então a gente vai ter crescimento das vendas de 2%, crescimento no e-commerce de 3%, crescimento no marketplace de 1%, crescimento em lojas físicas de 1%, vendas totais alcançaram aí os patamares recorde de 14,2 bilhões, margem bruta, que foi o que eu mencionei, alcançou 28% praticamente aqui. Se a gente comparar com o terceiro TRI de 2021, ou seja, um ano atrás, a gente observava que a empresa possuía uma margem de segurança aqui de 24,7%. Então cresceu bastante, melhorando ali sua margem. E a EBITDA da empresa também aqui atingindo aos patamares de R$500 milhão de reais. Então, de fato, as margens melhoram, a EBITDA da empresa melhora em torno aqui de 2%, se compararmos com o terceiro TRI de 2021, e cresceu aqui se compararmos com o segundo TRI de 2022. Então, a EBITDA da empresa melhora então de 2% se anualizarmos isso, e também a gente vê o caixa da empresa sendo um caixa bastante interessante. Então a geração de caixa operacional da empresa é bem forte, chegando aos patamares aí de 9 bilhões até setembro de 2022. Então o caixa da empresa operacional, eles conseguem ter um caixa bastante interessante, o que proporciona ali uma rentabilidade. Então realmente a empresa, ela tem uma perspectiva de apresentar resultados bastante interessantes no ano de 2023. Quando a gente observa aqui as suas despesas, o que a gente vai observar é que o CDI ele se encontra hoje em 13,5%, na verdade em 13,65%, o CDI atual, onde a taxa Selic está em 13,75%, e as despesas aqui operacionais elas cresceram em torno de 6,3%, um pouco acima aqui da inflação, que deve terminar o ano com 5,9%. Então a inflação terminando aqui é praticamente a 6%, e as despesas crescendo aqui em torno de 6,3%, nada alarmante aí, então nada para se preocupar, e despesas aí crescendo conforme o previsto. Então, basicamente, a empresa tem essa perspectiva de crescimento, tanto nos seus lucros quanto nas suas margens. Muito dinheiro sendo injetado na economia, cerca de 145 bilhões de reais. Então, realmente, de fato, é bastante interessante para o setor varejista. Se calcularmos o preço intrínseco, então, vou abrir aqui a conta para facilitar o entendimento. A gente vai colocar, então, aqui uma precificação de 12 vezes o seu lucro. O mercado esteve disposto a pagar até 2 vezes o seu valor patrimonial. Então, a gente observou que apenas 2 ocasiões que o mercado precificou abaixo de 2 vezes o seu valor patrimonial. Então, é natural que o mercado precifique aqui os seus papéis a 2 vezes o seu valor patrimonial da Magazine Luiza. E, então, isso aqui é factível. E um valor patrimonial de R$3 por ação. Se a Magazine Luiza apresentar um lucro por ação de apenas 40 centavos, ou seja, isso é mais do que natural a Magazine Luiza alcançar esses dados, porque no seu histórico a gente observa que quando a Magazine Luiza era menos rentável, tinha uma receita muito menor, já atingiu aqui 71 centavos por ação, 61 centavos por ação, e em 2019, não tão distante, 57 centavos por ação. Então, se eu coloco apenas 40 centavos por ação, nessa perspectiva de lucro da empresa, a gente obtém aqui um valor intrínseco de R$ 4,56, aplicando uma taxa de desconto de 15%. Se compararmos com as cotações atuais, que é o valor que eu adquiri o papel, temos uma margem de segurança de 75%. Se esses lucros por ação eles chegarem aos patamares aqui de 55 centavos ou até 57 centavos, como em 2019, estamos falando de uma margem de segurança aí de 109%. Então, de fato, a empresa aqui se encontra bastante barata. Pretendo manter aqui uma média conservadora e acredito que a empresa está 75% abaixo do seu preço. Então, é como se você comprasse um carro aí e o valor é de R$40 mil e você recebesse 75% de desconto nesse carro. Então, de fato, aqui é bastante atrativo comprar nesses preços. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal, deixa aquele like e até a próxima.